Gálatas capítulo 5, eu quero ler com você o verso 16 e o verso de número 25. Verso 16 que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 25 diz assim: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Nós estamos hoje iniciando uma série de 7 semanas. Nós temos feito todas as quinta-feiras campanhas de fé e milagres. E nós, direcionado por Deus, a cada 7 semanas, nós estamos ministrando dentro de um tema de fé, um tema que vai despertar e nos colocar em ação, amém? Porque é isso que o Espírito Santo de Deus deseja de mim e de você, que nós nos levantemos e nos coloquemos em ação, amém? Então nós estaremos nestas 7 próximas semanas, 7 próximas quinta-feira, em batalha espiritual. E o Espírito Santo de Deus me colocou algumas palavras, e Ele me deu algum direcionamento para nós ministrarmos. E eu gostaria de ministrar com você, dentro do tema, batalha espiritual, preparando o meu espírito. É muito importante que eu entenda que existe uma batalha espiritual que está acontecendo. É muito importante que eu compreenda que no mundo espiritual não existe zona neutra. No mundo espiritual, o tempo todo, existe uma batalha do bem contra o mal e do mal contra o bem. Essa batalha, querido, ela é infindável até que todas as coisas estejam julgadas diante do Senhor. Até lá, eu e você estamos dentro de uma guerra espiritual, dentro de uma batalha espiritual. E por que nós vivemos esta batalha espiritual? Porque existem domínios, existem territórios que precisam serem reconquistados. Quando Deus criou o homem, antes, porém, Deus criou todas as coisas que há sobre a face da terra, inclusive a terra. E Deus deu ao homem autoridade. E Deus deu ao homem poder, domínio. Esse homem estava revestido de autoridade e investido de poder. Só que no decorrer do tempo, Satanás, com sua fúria, conseguiu vencer uma batalha. Ele não venceu a guerra, mas ele conseguiu vencer uma batalha, que foi impregnar o ser humano com o pecado. Fazer com que a nossa carne, ela quisesse desobedecer a Deus. Fazer com que na nossa carne, nós quiséssemos o tempo todo ir contrário às ordenanças de Deus, ou ferir a santidade do Pai. E desde então, o homem passou a conviver com a sua carne. E na sua carne, então, começou a reinar desejos, vontades, anseios, do que é contrário ao que é santo. E o que é importante lhe dizer nesta batalha é que a minha carne e a tua carne não se converterá jamais. A minha carne não se converte nunca. Eu nunca vou deixar de ter desejos. Eu nunca vou deixar de ter pensamentos pecaminosos. Mas se eu santificar a minha vida, e se o meu espírito estiver fortalecido, se eu estiver andando em espírito, então eu não cumprirei
a concupiscência da minha carne. É assim que começa o texto que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 16. Se eu andar em espírito, então eu vou estar vencendo uma batalha. A primeira batalha que eu preciso vencer sou eu mesmo. A primeira batalha que eu preciso ganhar é a batalha da minha carne. Quando eu venço a batalha da minha carne, pastor, mas você acabou de dizer que a minha carne não se converte nunca. Isso é uma verdade. Mas se eu andar no Espírito, eu vou dominar a minha carne. Você entende isso, amém? Eu não posso impedir de vir tentações. Eu não posso impedir de vir pensamentos maus. Mas eu posso, no Espírito, aplacar os dardos inflamados do maligno. Se eu andar no Espírito, eu não vou cumprir a concupiscência da minha carne. Pastor, o que é concupiscência? Desejos desordenados. Isso é concupiscência. O pecado por si só, amado, ele não acontece quando eu penso mal. O pecado por si só, ele não acontece quando eu sou tentado. Jesus também foi tentado e em nada pecou. Então, o meu pecado, ele só vem à luz quando eu cumpro a concupiscência da minha carne. Mas se eu andar no Espírito, eu vou subjugar a minha carne. E essa é a primeira batalha que eu tenho que vencer, se eu quiser estar preparado para romper e irromper contra principados e potestades. Ninguém que não tenha subjugado a sua própria carne, ninguém que não esteja andando em espírito, pode colocar o dedo na cara do diabo. Ninguém. Mas se você estiver andando no Espírito e não satisfazendo o desejo e a vontade da tua carne, então você pode peitar, em o nome de Jesus, principados e potestades. E o demônio tem que ceder e sair. Você entende isso, amém? Mas para eu chegar nesse estágio de batalha espiritual e vencer, eu tenho que primeiro vencer as minhas guerras interiores. Você entende isso, amém? Quando nós lemos esse texto, e eu abreviei porque ele é muito longo, o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas e dizendo no verso 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a batalha começa em mim. Quando o meu espírito vence esta batalha, então eu estou pronto para entrar nos territórios espirituais. Enquanto eu estiver vivendo uma vida de pecado, eu não vou conquistar coisa alguma, e eu não vou vencer em lugar algum. Você entende isso, amém? Mas quando eu começo a viver uma vida no Espírito, eu começo a subjugar a minha carne. O desejo da minha carne é apresentado diante do Senhor de dia e de noite, sem descanso. Porque o desejo do meu coração é viver segundo a vontade de Deus. Isso é começar a viver uma vida no Espírito. Quando você estiver fortalecido no teu próprio Espírito, então você está pronto para ser um príncipe de Deus, ou uma princesa de Deus. Você entende isso, amém? Quando alguém, amado, está pronto em espírito, então ele está pronto para receber a coroa de governo, a coroa de domínio, a coroa, amado, do exercício da fé e da vitória. Enquanto eu estiver subjugado, flertando, paquerando, namorando com a minha carne, com a concupiscência da minha carne, eu não vou vencer no Espírito. Mas quando, amado, eu me levantar na ousadia do Espírito Santo, e eu disser para a minha carne: o Espírito reina. Então eu estou sendo ungido, preparado, consagrado. Quando eu desejo colocar a minha carne aos pés da cruz, a Bíblia chama isso de consagração pessoal.
quando eu tenho um desejo maior de servir a Deus do que contrariar a vontade dele, então isso dá-se o nome de consagração. Uma vida consagrada, irmãos, é uma vida inviolável, intocável, intransponível. É quando alguém atinge um nível espiritual de um guerreiro de Deus. Enquanto isso não acontece, não adianta nós queremos nos levantar e guerrear, e tomar posse, e fazer coisas grandes, porque não irá acontecer. Só irá acontecer no dia em que eu vencer a mim mesmo. No dia em que eu andar e viver uma vida no Espírito. No dia, amado, em que não houver espaço para mais nada em mim, a não ser Deus. Você entende isso, amém? Deus e toda a sua vontade. Deus e toda a sua aliança. Talvez você olhe e diga assim, pastor Maurício, como isso é difícil. Não, não é. Porque se você começar a viver uma vida no Espírito, se você começar a deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que então virá os frutos do Espírito. No verso 22 do mesmo capítulo que nós lemos, fala frutos do Espírito. Eu gostaria que você entendesse que a Bíblia relata e retrata que há obras da carne e frutos do Espírito. Diga comigo, obras da carne, frutos do Espírito. Você consegue perceber a diferença que existe aqui? Obras da carne, frutos do Espírito. A minha carne não representa quem eu sou em Deus. O meu espírito, este sim representa quem eu sou em Deus. Se eu satisfazer a vontade da minha carne, isso não está representando quem eu sou. Porque eu sou um espírito que vem de Deus. Eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Esse corpo foi contaminado pelo pecado, é bem verdade. Mas existem questões espirituais, agora mesmo, nesse momento, você não pode ver. Mas o mundo espiritual, ele é tão real, ou mais, que o mundo visível que você pode ver. Talvez se você olhar à sua volta agora, você consegue ver muitas coisas à sua volta, e de repente você consegue dizer, isso é real, porque eu estou vendo. Mas eu quero te dizer que o mundo espiritual, ele é muito tão real quanto isso que você pode ver. E Deus quer nos introduzir no mundo espiritual para que alcancemos os lugares altos, que são lugares, amado, em dimensões em Deus. Deus quer me levar para esta dimensão, Deus quer levar a sua igreja para esta dimensão, mas nesta dimensão eu não posso mais ainda estar cedendo às vontades da minha carne, aos desejos da minha carne. Pastor, e como que eu venço isso? Convidando o Espírito Santo para assumir o controle. Mas somente quando eu estiver disponível a entregar ao Espírito Santo, a permitir que o Espírito Santo assuma o controle de todo o meu ser, então eu vou começar a viver uma vida no Espírito. Isso fala de sentimentos, isso fala das minhas vontades, isso fala dos meus sonhos, isso fala até dos meus desejos, isso fala, amado, de eu estar entregando todo o meu ser no domínio do Espírito de Deus. Isso é muito sério. E se toda a igreja entender nesta noite, você vai começar a vencer coisas que você tem lutado há anos e não tem conseguido vencer. Você vai ordenar, você vai declarar e vai ter peso no mundo espiritual aquilo que você disser. Você entende isso, amém? Quando é que tem peso a minha oração? Quando é que tem peso aquilo que eu profetizo? Quando eu estou vivendo e andando no Espírito. Uma vida no Espírito, amado, é quando eu, pela manhã, entrego o meu dia ao Senhor.
É quando eu tenho vontade de tomar uma atitude, mas antes de eu tomar aquela atitude, eu oro. Você entende isso, amém? Isso é andar em espírito, isso é viver em espírito. Aquele que está assim, entregando ao Espírito Santo a sua vida, então o Espírito de Deus assume o controle. Quando o Espírito de Deus assume o controle, então ele passa a te guiar em tudo, nas coisas mais simples da tua vida, no que você vai fazer, no que você vai dizer. O Espírito de Deus agora que está no controle. E quando o Espírito de Deus assume esse controle do nosso ser, então nós somos elevados no mundo espiritual a categoria de guerreiros do Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Você só será um conquistador no dia que você for um guerreiro de Deus. Enquanto você não for um guerreiro de Deus, você não será um conquistador. Você pode até, amado, deslumbrar, visualizar promessas, sonhos, bênçãos, mas isso não dura por muito tempo, porque um guerreiro de Deus, ele se levanta para conquistar, e a sua conquista permanece. Quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós precisamos deixar ser vencido por ela. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Eu gostaria que você desse esse mesmo conselho à pessoa que está do seu lado. Diga ao teu irmão assim: deixe ser vencido pela palavra de Deus. Diga para o irmão que está do outro lado: deixe ser vencido pela palavra de Deus. Como assim, pastor Maurício? Deixe-se ser vencido pela palavra de Deus. Quando eu me deixo ser vencido pela palavra de Deus, é que eu estou vivendo uma vida no Espírito. E como é ser vencido pela palavra de Deus? É quando eu quero fazer o que eu quero, mas eu vou consultar a palavra de Deus, e ela me diz outra coisa. E mesmo assim eu ainda continuo com vontade de fazer aquilo, mas a palavra está dizendo: não faça. Então eu me deixo ser vencido pela palavra de Deus e eu não faço. Isso é começar a viver uma vida no Espírito. Você entende isso, amém? Vem aquele ímpeto, aquela vontade, e de repente você procura base bíblica. Quando eu digo ímpeto e vontade, normalmente as pessoas só pensam em sexo, né? Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma série de coisas. Por exemplo, quando você tem vontade de dar um soco no irmão. Pastor do céu, isso nunca. Sei. Quando você tem vontade de ir lá e dizer poucas e boas para ele. E aí você consulta a palavra. E ela diz assim: o fruto do Espírito é mansidão. Aí você toma aquela paulada. E você se deixa ser vencido pela palavra de Deus. Mas dentro de você está aquela vontade de agir. Eu quero agir, eu quero agir. E Deus diz: mansidão. E aí, você vai deixar a concupiscência da carne se cumprir em você? Ou você vai se deixar ser vencido pela palavra de Deus e começar a andar, a experimentar, andar no Espírito? Quando você, amado, faz isso, então você começa a estar pronto. Pastor, e quando alguém está pronto e porventura ceder à concupiscência da carne, aí ele perde a autoridade, e aí ele perde território. Pastor, é possível reconquistar? Sim, mas deixa eu te dizer, dá mais trabalho reconquistar do que conquistar. Porque reconquistar, o inimigo já te conhece. Então o elemento surpresa já foi pelo espaço. Mas quando você está conquistando em espírito sem perder, e você não está indo reconquistar aquilo que você já conquistou e perdeu, o elemento surpresa, porque você é, amado, um imprevisível ou improvável de Deus.
Quando todos acham que você não consegue, você vai lá e consegue no nome de Jesus. Quando todos olham para você e não dão nada para você, e você se torna um improvável de Deus, andando no Espírito, você vai lá e determina e conquista o reino. Você entende isso, amém? Mas para isso acontecer, eu preciso me deixar vencer pela palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das muitas águas, que dá o seu fruto na estação certa. Você entende isso, amém? Quando eu me deixo ser vencido pela palavra de Deus, então ela vem e me fortalece. O apóstolo Paulo diz no verso 18 para os Gálatas, do capítulo 5, ele diz assim: se você for guiado pelo Espírito, você não vai estar sujeito a esta lei. De que lei que ele está falando? É só você ir em Romanos capítulo 7, depois, verso 15 ao verso de número 23, ele está dizendo assim: eu encontro uma lei em mim mesmo. Eu encontro uma lei no meu próprio corpo, uma lei que me puxa para as coisas que são terrenas, uma lei que batalha e milita contra aquilo que é do Espírito. Mas quando eu começo a viver uma vida no Espírito, então eu não estou debaixo dessa lei, então eu não estou subjugado pela lei. Apóstolo Paulo diz assim, e eu vejo isso, Romanos 7, a partir do verso 15, ele diz assim, que os membros do meu corpo, tem uma lei nos membros do meu corpo, nos próprios membros do meu corpo, que me querem fazer pecar contra o Espírito. De novo, isso não é apenas sexual, tá, querido? É a lei do ouvir, é a lei do ver, é a lei do tato, é a lei principalmente do falar. Tiago escreve assim, que a gente tem um pequeno membro no nosso corpo, que mora bem escondidinho e bem guardado. Tem até dente, né? Se alguém tentar pegar, tem até defesa própria, né? A tal da língua, irmão. Mas o do dente não está no Tiago, não, é por minha conta, tá? Tiago diz assim, tem um membro tão pequenininho dentro da tua boca, que é capaz de entristecer o Espírito de Deus. Eu estou falando, amado, de homens, guerreiros, mulheres, guerreiras, que o Espírito de Deus tem chamado nesses dias para se levantarem na unção de Deus para conquistar. Porque, amados, se Deus quisesse, Ele poderia te dar tudo. Pastor, então por que Deus não dá? Porque eu tenho que provar o meu valor. As guerras não são porque Deus não pode conquistar. Ah, eu sou tão importante para Deus, irmão. Eu sou tão importante para Deus, irmã, que Deus precisa que eu conquiste para Ele. Não é verdade. Deus me deixa ser participante da natureza divina. Deus permite que eu conquiste, que eu prove o meu valor para poder me entregar. Porque Deus, a Bíblia diz, todas as coisas estão subjugadas a Deus. Eu não vou vencer para Deus, eu vou vencer para eu conquistar a confiança de Deus. Você entende isso, amém? Eu vou vencer para que Deus me entregue tal território, para que Deus me entregue tal coisa. É por isso que eu vou lutar, e é por isso que eu vou vencer. Você entende isso, amém? Deus está procurando homens e mulheres para que vençam a sua própria carne. Quando eu venço a minha própria carne, irmãos, então manifesta-se automaticamente a santidade divina em nós. Você entende isso, amém? Isso é algo automático. Quando eu venço
a minha própria carne, a santidade de Deus, ela brota em mim. E ela me santifica, e ela me purifica, e ela me consagra, ela me qualifica para guerrear e vencer. Jesus Cristo, quando olhou para nós, Ele disse assim: vocês são mais, muito mais que vencedores. Jesus, quando olhou para mim e para você, Ele declarou que nós somos muito mais que vencedores. No meio de toda essa guerra espiritual, preparando o meu espírito, presta atenção, aqui você ainda não está guerreando, aqui você está só preparando-se para a guerra. Dentro dessa questão ainda, no verso 20, o apóstolo Paulo diz que existe uma questão muito séria, que ainda que eu possa ser bonzinho, ainda que eu não faça mal para ninguém, ainda que eu ande com retidão aparente, tem duas coisas que eu preciso eliminar. O som hoje resolveu me abençoar, né? Ele me diz aqui no verso 20: idolatria e feitiçaria. O que é isso? Fé paganizada. Quando a sua fé está paganizada, quando a sua fé está naquilo que é pagão, ou seja, o que é pagão? Tudo aquilo que não é santificado, tudo aquilo que tem aparência de ser santo, mas não é santo. Quando a idolatria toma conta, quando a feitiçaria age. Pastor, mas você acha que tem alguma chance de no meio evangélico feitiçaria brotar? Existe alguma chance de no meio evangélico a idolatria acontecer? Se não tivesse, Paulo não teria escrito aos crentes da Galácia, aos Gálatas. Aliás, a Bíblia diz que rebelião já é feitiçaria. É a Bíblia quem diz. A Bíblia também diz que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, isso também é idolatria. Não precisa ter uma imagem de escultura para isso ser uma idolatria. Quando algo está roubando o espaço que é de Deus, quando algo está tomando na minha vida o espaço que é do Espírito de Deus, isso já é uma idolatria. Você entende isso, amém? Paulo está dizendo: para eu ser um guerreiro de Deus, além de eu dominar a minha carne, além de eu viver uma vida no Espírito, a minha fé, ela tem que ser uma fé santificada, não pode ser uma fé pagã. A minha fé, ela não pode ser idólatra e nem feiticeira. A minha fé, ela tem que ser uma fé pura, limpa. Porque se assim eu fizer, então eu estarei preparando o meu espírito e eu estarei sendo fortalecido no espírito. Como que eu me fortaleço no meu espírito? Palavra, jejum e oração. Diga comigo: palavra, jejum e oração. Eu quero que você repita mais uma vez. Diga: Bíblia, jejum e oração. É isso que fortalece o meu espírito, querido. Jesus Cristo, quando estava ali no Getsemane, se preparando para a maior das suas batalhas, Jesus estava fortalecendo o seu espírito, porque ele estava indo para ser crucificado. Então Jesus, em Mateus capítulo 26, no verso 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne não. Jesus estava dizendo para os seus discípulos
eles serem guerreiros e estarem preparados para toda e qualquer batalha. Vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque o teu espírito está pronto. Pode até haver uma vontade de fazer, pode até haver uma motivação aí dentro de você, mas se a carne estiver no controle, você não irá conseguir fazer. Por isso Jesus ali no Getsêmani, guerreando, batalhando em espírito, chega a suar gotas de sangue, era a maior das suas batalhas, porque Jesus estava ali para vencer, preparando o seu espírito para vencer a morte. Diga ao irmão que está do seu lado, preparando o espírito para vencer a morte. A Bíblia diz que aonde a morte reinou por um tempo, então o Espírito agora é que reina. Você entende isso, amém? Então, guerreiro do Espírito, guerreiros de Deus, quando vocês preparam o Espírito de vocês para lutar, então vocês estão prontos para vencerem até mesmo a morte. Vocês entendem isso, amém? Mas o apóstolo Paulo, aqui no versículo 24, ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Paulo usa uma palavra prefigurada a respeito da crucificação, porque, amado, se eu não estiver pronto para vencer a minha carne, e só existe uma maneira de eu vencer a minha carne: crucificando-a com Cristo. Só existe uma maneira de eu vencer a mim mesmo: me levando para a cruz. E eu tenho ensinado a você a coisa mais interessante da cruz, é que ela não negocia, ela mata. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tem que tomar a sua cruz e seguir-me, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Quando você fizer isso, querido, então você vai parar de buscar Deus pelo que Deus pode fazer por você. Quando você entender isso, eu vou repetir de novo, quando você entender isso, você vai parar de servir a Deus por interesse próprio. Você vai servir a Deus porque você quer ser útil no reino. Você vai servir a Deus porque você quer conquistar os lugares antes assolados. Porque você quer se levantar na unção do Espírito de Deus e subjugar principados e potestades. E a Bíblia diz claramente em Efésios 6: a minha luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra os espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. Prestem atenção. Para eu chegar nesse nível, eu tenho que ter vencido a mim mesmo. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, querido, não dá tempo de nós entrarmos nisso, nós vamos ter 7 semanas para decorrermos sobre esse assunto. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele teve que vencer a si mesmo. Lá no deserto ele teve o teste, 3 testes. O teste do apetite, o teste da identidade. Você entende isso, amém? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, teste da identidade. Se tu és o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão, teste do apetite. Isso aqui fala de todas as coisas, tá, querido? Se prostrado me adorares, o teste da cobiça. Tudo isso aqui será teu. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Eu não quero nada de mão beijada. Eu quero conquistar. Você entende isso, amém? Jesus não caiu na tentação porque ele veio para conquistar. Jesus é o conquistador de Deus. E ele veio para transferir essa unção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nestas 7 semanas, irmãos, eu
quero convidar você, porque nós iremos. Por que você falou isso, pastor? Por que você ministrou isso hoje? Porque nós iremos confrontar principados. Nós iremos confrontar potestades. Nós iremos nos levantar na unção do Espírito de Deus e colocar abaixo todo espírito contrário, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você entende isso? Amém? Pastor, mas nós vamos mexer com o que está quieto? Quem disse que está quieto? Eu já disse uma vez para você, que uma vez eu fui orar por uma pessoa, e eu disse, vamos orar que isso é demônio. E ele disse assim, pastor, sem mexer já está assim, se mexer então misericórdia. E eu disse, filho, não tem zona neutra no mundo espiritual. Tudo aquilo que está te mantendo cativo vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, eu quero orar com